Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aqui. Neste episódio falaremos sobre o discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele deu uma pequena amostra ao mundo das cascatas que costuma dizer por aqui, em solo pátrio, mas houve quem celebrasse o discurso, dito que inclusive o presidente foi aplaudido de pé pelos líderes mundiais, teve mais de 90% de aprovação, será mesmo? Falaremos também sobre as ofensivas declarações contra a população LGBT proferidas pelo ministro da Educação, o reverendo Milton Ribeiro. E claro, falaremos sobre algumas das fake news mais populares do momento, como o boato de que o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, lamentou a morte do traficante Elias Maluco, o assassino de Tim Lopes. E também a teoria conspiratória sobre o financiador de Adélio Bispo, aquele que esfaqueou Bolsonaro durante a campanha de 2018. Estão preparados? Então acomodem-se no sofá, preparem a dose extra de antiácido que o programa já vai começar. E lembrem-se, se os sintomas de azia e enjoo persistirem, um médico deverá ser consultado. Na abertura da Assembleia Geral da ONU deste ano, o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma espécie de pot-pourri das sandices que costuma dizer por aqui. Até agora, as agências de checagem estão perdidas na contagem das mentiras e distorções proferidas pelo presidente. Ele culpou os indígenas pelas queimadas na Amazônia, isentou-se de qualquer responsabilidade em relação aos 140 mil brasileiros que morreram durante a pandemia do novo coronavírus e, sem ruborizar o rosto, ainda teve a coragem de dizer que adota uma política de tolerância zero contra o crime ambiental. Ainda assim, houve quem celebrasse o discurso. Espalharam até um boato de que o presidente foi aplaudido de pé pelos líderes mundiais na ONU e chegou a ter 90% de aprovação entre os participantes do evento. A cascata já foi desmentida pela agência Lupa. Simplesmente não existe tal pesquisa de satisfação entre os chefes de Estado e diplomatas reunidos na sede das Nações Unidas. Além disso, em virtude da pandemia, haviam poucos participantes presencialmente em Nova York, na sede da ONU. A exemplo de Bolsonaro, a grande maioria dos líderes mundiais simplesmente enviou vídeos ou participou por videoconferência, a menos que o governo tenha enviado uma claque para aplaudir o telão em Nova York, isso simplesmente não existiu. Mas como foi a recepção do discurso de Bolsonaro pelo mundo? Bem, a maioria dos líderes simplesmente não fez qualquer comentário a respeito, mas a mídia estrangeira não poupou críticas ao nosso Pinóquio oficial. Thomas Mills, colunista da agência de notícias alemã Deutsche Welle, foi categórico. Bolsonaro mentiu na ONU sobre a pandemia e os incêndios na Amazônia. O Washington Post destacou vozes críticas a Bolsonaro, a exemplo do diplomata Rubens Recupero, que foi secretário-geral da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento por quase uma década. Segundo Recupero, o discurso é o mesmo do ano passado, uma mistura de negação da realidade com autoelogio para promover uma política ambiental que simplesmente não existe. O diário britânico The Guardian relatou em tempo real algumas das falas de Bolsonaro e trouxe uma série de dados para desmentir o presidente. Lembrou que as queimadas devastaram 3 milhões de hectares do Pantanal, área superior ao território de Israel, e lembrou que as investigações conduzidas pela Polícia Federal indicam a ação criminosa de fazendeiros e pecuaristas, e não dos indígenas. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. O jornal italiano La Repubblica observou que Bolsonaro usou o discurso na ONU para se auto-absolver,
para se eximir de qualquer responsabilidade em relação aos incêndios na Amazônia e na gestão da crise do coronavírus. O argentino Clarín e o espanhol La Vanguardia, por sua vez, destacaram as críticas de ambientalistas a enfatizar: Bolsonaro envergonha o Brasil. Não todo o Brasil, claro. Bolsonaro pode não ter os 90% de aprovação sonhados pela porção mais delirante dos seus seguidores, mas tem a aprovação de 40% da população brasileira, de acordo com a mais recente pesquisa CNI-Ibope. O curioso é que em temas cruciais para a população, o governo Bolsonaro é extremamente mal avaliado. O combate ao desemprego, por exemplo, é reprovado por 60% da população. A gestão na área da saúde é reprovada por 55%. A educação, por 52%. E a gestão do meio ambiente é rejeitada por 57% dos brasileiros. Enfim, o governo é ruim em quase todas as áreas, mas por razões que desafiam a lógica, Bolsonaro é mais aprovado do que rejeitado. Não pretendo me estender muito na análise do discurso de Bolsonaro na ONU. Gostaria apenas de chamar a atenção para dois trechos do discurso dele. O primeiro é sobre a questão ambiental. Dá uma olhada. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. O presidente é no mínimo cínico para falar em tolerância zero contra o crime ambiental. É o exato oposto. Até 31 de julho, o IBAMA gastou apenas 20% do orçamento de 62 milhões de reais previstos para ações de fiscalização nesse ano, de acordo com um levantamento feito pelo Observatório do Clima no Sistema de Execução Orçamentária do Governo Federal. Resultado? No primeiro semestre desse ano, os fiscais do IBAMA aplicaram 3.421 autos de infração, uma queda de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. E não é tudo. Em 2019, houve uma queda de 17% do volume de multas aplicadas pelo órgão. Da mesma forma, o orçamento para prevenção e controle de incêndios em áreas federais despencou de 53 milhões em 2018 para 38 milhões neste ano. Não bastasse, cortaram até a verba para a contratação de brigadistas, os profissionais especializados no combate aos incêndios florestais. A queda chegou a 58%. Tolerância zero? Só se for com os agentes de fiscalização ambiental. O governo exonerou diversos servidores que cumpriram o seu dever de combater o desmatamento e punir os responsáveis. É um caso atrás do outro. A moda começou cedo. Logo nos primeiros meses de governo, o IBAMA exonerou aquele servidor que aplicou uma multa contra Bolsonaro por pesca ilegal. Estão lembrados? O Pantanal sofre uma das secas mais graves das últimas décadas. Nem por isso pode-se atribuir as queimadas à combustão espontânea, como o presidente insinua. Na verdade, perícias contratadas pelo governo de Mato Grosso e uma investigação conduzida pela Polícia Federal no Mato Grosso do Sul já comprovaram que a origem dos incêndios é por ação humana. Na maioria dos casos, foram provocadas por pecuaristas interessados em ampliar a área de pastagem. Outro trecho que gostaria de destacar é esse daqui. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. Bom, presidente, o Brasil é um país de maioria cristã, mas o Estado é laico. De fato, existe muita intolerância religiosa por aqui,
Mas os principais alvos não são os cristãos, e sim os adeptos das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Por todo o país, multiplicam-se casos de ataques violentos a terreiros. Em Ribeirão Preto, no interior paulista, chegaram a jogar uma bomba caseira contra um terreiro de umbanda e a espancar os religiosos presentes no local. No Rio de Janeiro, traficantes evangélicos, vejam só que cristão, promovem um verdadeiro terror contra os espíritas. Os criminosos se auto-intitulavam como Bonde de Jesus e chegaram a proibir pessoas de circular pelas comunidades da Baixada Fluminense vestidos de branco. De acordo com um relatório do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e dos Direitos Humanos, houve mais de 1.000 casos registrados de intolerância religiosa entre 2012 e 2015, e 71% deles, as vítimas eram de religiões de matriz africana. Por falar nessa perniciosa mistura de religião com política, o ministro da Educação, reverendo Milton Ribeiro, deu uma polêmica declaração ao jornal O Estado de São Paulo. Segundo ele, o homossexualismo, termo dele, é uma prática comum em famílias desajustadas. A fala homofóbica despertou a reação da comunidade LGBT, que já pretende denunciá-lo às autoridades competentes. Mas o ministro não falou só essa besteira, não. Durante um fórum sobre vitimização infanto-juvenil, ele também atacou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao qual atribui o feito de dar uma licença para matar aos menores de idade. Como diz o advogado Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Estadual de Proteção da Pessoa Humana em São Paulo e integrante também do grupo Tortura Nunca Mais, o ministro desconhece a realidade. Diariamente são assassinadas 32 crianças e adolescentes no Brasil, e apenas 10% dos crimes violentos são cometidos por eles. De volta ao tema das fake news, é meu dever informar que aquela mensagem que circula pelas redes sociais, dizendo que o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, lamentou a morte do traficante Elias Maluco, o assassino de Tim Lopes, a quem teria chamado de um grande amigo, na verdade é pura invencionice, falcatrua, mentira, cascata. Assim como é falsa a tal investigação que apontou Jean Willis, o ex-deputado Jean Willis, como financiador de Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. Se você compartilhou algum desses conteúdos, saiba que você cometeu um crime, pode ser processado por calúnia, difamação, injúria, pena tanto na esfera criminal quanto civil. Você pode ser obrigado a pagar uma grana para eles, viu? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito pela audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. E se o orçamento anda apertado, você pode se inscrever no nosso clube do canal. Por R$ 7,99 ao mês, terá acesso a conteúdos exclusivos e prioridade nos comentários e perguntas durante as nossas lives. Mais uma vez, eu agradeço a audiência de todos, um forte abraço e até a próxima semana.